Oi, Karine, tudo bem? Tudo bem, André. Que bom participar do Senado Notícias Revista. E estamos cheios de informações hoje, não é, Karine? Estamos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Sem acordo, votação das mudanças dos direitos de exploração do pré-sal fica para a próxima semana. Avança na Comissão de Assuntos Sociais o projeto que permite o cultivo da maconha para uso medicinal. E uma entrevista com a diretora-geral do Senado sobre a posse dos novos senadores. O Senado Notícias Revista começa agora. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, adiou para a próxima semana a votação das mudanças nos direitos de exploração do pré-sal, a chamada cessão onerosa. A quarta-feira foi de muita negociação, mas ainda não houve acordo para votar o projeto. O projeto de lei da Câmara autoriza a Petrobras a transferir a empresas privadas até 70% dos direitos de exploração do pré-sal na Bacia de Santos. A medida pode reforçar os cofres do governo no ano que vem. Veja os detalhes na reportagem de Soraya Mendanha. O presidente Eunício ficou reunido durante toda a quarta-feira com representantes dos estados, municípios e da União, buscando um acordo para a votação desse projeto da cessão onerosa, que permite à Petrobras transferir para petroleiras privadas até 70% do direito de exploração do pré-sal. E antes do presidente anunciar que a votação ficaria para a próxima semana, os senadores discutiram o assunto no plenário. Acompanhe. Não podemos simplesmente fazer a cessão de um bem nacional, que é a riqueza do nosso subsolo, sem que isso seja repartido. Tem um diálogo com municípios e estados. As questões dos investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura de gás, etc., não há uma solução apresentada. E o próprio Tribunal de Contas recomenda que nós tenhamos informações adicionais para ter uma solução. O texto que nós temos aqui na nossa mão, ele não é suficiente para resolver esses imbróglios, nem tampouco, eu diria, esse conflito com o teto de gasto, esse conflito, inclusive, com a forma mais ajustada para que o repasse se processe. Esse PLC 78 é criminoso. É um atentado contra a soberania nacional. Isso aqui é entrega do patrimônio público para as petroleiras. Bônus de assinatura era o caminho mais natural, mais adequado para que os estados e municípios tivessem desde já uma participação expressiva que pudesse minimizar, pelo menos, senador Fernando Bezerra, o estado de calamidade em que vários deles estão mergulhados. Não vou colocar a matéria em votação no dia de hoje para buscarmos o entendimento que me foi delegado por Vossa Excelência e nem votarei a matéria enquanto não comunicar a Vossa Excelência se houve ou se não houve o entendimento. Me perdoe os que discordam, mas esse é o meu estilo, né? Esse é o meu estilo de fazer sempre a transparência dessa casa e com esse plenário. E nesta quarta-feira, os senadores aprovaram um projeto para exigir que os guias de turismo que trabalham com carro próprio registrem o veículo no cadastro dos prestadores de serviços turísticos, o Cadastur. Também foram aprovadas indicações de autoridades e um requerimento para retirar de pauta o Código de Aeronáutica. Depois de rejeitado o voto em separado do senador Eduardo Amorim, o relatório da senadora Marta Suplicy, favorável ao projeto que permite o plantio da maconha para uso medicinal, avança na Comissão de Assuntos Sociais. A maconha pode ser usada, por exemplo, para combater crises graves de epilepsia que acometem crianças e que não têm outra forma de tratamento. A reportagem é do jornalista Paulo Acrísio. Na faculdade, repórteres, médicos e juízes aprendem a não se deixar levar pela emoção no dia a dia do trabalho. Mas como lembrar dessa lição diante da história de Paula e Daniel? O Daniel nasceu prematuro, né, de um parto muito difícil e passou por uma UTI, algumas intercorrências durante a vida dele, né, no início da vida dele. Ele teve que fazer 3 cirurgias, ele passou por 2 UTIs.
Neste momento a gente ainda não sabia que ele era autista, né? Eu achava que as convulsões dele era devido à pneumonia grave que ele teve, mas não foi. Né? Era a epilepsia mesmo que ele já tinha. E hoje ele melhorou muito na escola, na aprendizagem, na interação social com as outras crianças, porque ele não tinha. Né? Tudo depois que ele começou a usar o óleo medicinal de cannabis, que tem 1 ano. Paula teve que largar o emprego para se dedicar integralmente ao Daniel. A família vive do benefício de prestação continuada, um salário mínimo, insuficiente para comprar o canabidiol importado. Uma seringa de cannabis importada, ela está mais de R$2.000. No caso do Daniel, é 3 ml de 12 em 12 horas, vai dar 15 dias. Se eu não tenho condições de comprar, eu sou uma mãe que eu estou desempregada. E o meu filho precisa desse medicamento, ele não pode ficar sem o medicamento. Assim como Paula e Daniel, cerca de 400 mil famílias de pessoas com epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson e outras doenças resistentes aos medicamentos convencionais podem ser beneficiadas com um projeto que permite cultivar e colher a planta da maconha em quantidade suficiente apenas para tratamento com receita médica. Num voto em separado contra o relatório, o senador Eduardo Amorim alertou para o perigo das famílias transformarem suas casas em laboratórios de produção de uma substância fora de controle. Entendemos que, em vez de permitir o cultivo por indivíduos e associações de usuários, cabe ao SUS providenciar o suprimento de derivados da cannabis sativa para fornecer aos pacientes brasileiros que precisam fazer uso desses produtos em seus tratamentos. Nós temos sim que fazer alguma coisa, porque se formos pensar que o SUS vai prover, e o SUS não está impedido, é bom lembrar, o SUS não está impedido de prover. Ele pode continuar a fazer importação legal, desde que as pessoas possam pagar. E aí, faz como, né? Faz como? Eu me coloco aqui na condição de um pai ou de uma mãe, crianças terem crises epiléticas ou estados convulsionantes mesmo, repetidas 8, 10 vezes ao dia. Após receber o apoio da maioria dos parlamentares presentes, o relatório foi aprovado por 15 votos a 2. A senadora Marta Suplicy vai tentar um acordo de líderes para que a matéria siga direto ao plenário do Senado. André, vamos conferir o que foi destaque nas páginas da internet do Senado durante a semana? Vamos sim, Karine. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos principais destaques da Agência Senado era o projeto que estava na pauta do plenário que impede que as receitas de royalties sejam consideradas no cálculo da receita corrente líquida, que serve de parâmetro para limitar as despesas com pessoal nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Segundo o autor, senador Dalírio Beber, as receitas de compensações financeiras ou de royalties são inconstantes. Por isso, não deveriam ser usadas como base de cálculo para a apuração do limite das despesas com pessoal, que normalmente são de caráter continuado. Na terça-feira, a Agência Senado destacou a denúncia feita pela Associação de Comércio Exterior do Brasil de um prejuízo bilionário sofrido por empresas exportadoras brasileiras por conta da formação de cartel e da manipulação de taxas de câmbio por bancos e instituições financeiras. O tema foi debatido pela Comissão de Assuntos Econômicos a pedido do senador Ricardo Ferraço. O presidente da associação, José Augusto de Castro, disse que as práticas irregulares entre 2007 e 2013 inviabilizaram mais de 50 bilhões de dólares em exportações de manufaturados. Na quarta-feira, como a gente já mostrou no Revista, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais da liberação do plantio da maconha para uso medicinal. O projeto de lei do Senado, relatado pela senadora Marta Suplicy, teve o apoio da maioria dos senadores que estavam presentes na reunião, apesar do voto contrário em separado do senador Eduardo Amorim. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça e também deve ser analisada pelo plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, como a gente também já mostrou,
Um dos destaques foi o adiamento da votação do projeto de lei da Câmara, que autoriza a Petrobras a transferir empresas privadas até 70% dos direitos de exploração do pré-sal. A matéria está na pauta do plenário desde o dia 6 de novembro, mas, segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ainda não foi possível chegar a um acordo com o Palácio do Planalto sobre a participação de estados e municípios na receita da cessão onerosa. Autogeração de energia renovável e o sucesso no manejo do pirarucu após 20 anos de trabalho do Instituto Mamirauá, na região do Médio Rio Solimões, no estado do Amazonas. Destaques do programa Ecocenado em sua edição de dezembro. Veja agora na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. No Museu da República, em Brasília, visitamos uma exposição montada em homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes. No dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi brutalmente assassinado em sua casa diante de sua família. Ele denunciava a destruição da floresta amazônica, contrariando interesses de grandes fazendeiros da região. Chico deixou um exemplo de vida, deixou ideais e sonhos, mas deixou de presente para o Brasil e para o futuro as reservas extrativistas. O conceito de uso coletivo dos territórios da Amazônia. No quadro Espécies Ameaçadas, você vai conhecer a graciosa guaruba, também chamada de ararajuba, uma espécie de papagaio que só existe na Amazônia brasileira. Com 35 centímetros de comprimento e uma bela coloração amarelo-ouro com detalhes em verde-oliva na ponta das asas, a guaruba está em perigo, principalmente pela destruição das florestas e pela caça ilegal. A área de ocorrência coincide com o chamado Arco do Desmatamento na Amazônia. Você vai ver também na edição de dezembro do Ecocenado o que foi debatido no primeiro seminário de sustentabilidade do Legislativo, que aconteceu em novembro, aqui em Brasília. Queremos levar para as câmaras municipais e as assembleias legislativas bons exemplos, exemplos que podem ser implementados nas instituições. O Ecocenado de dezembro tem estreia nesse sábado, às 9 da manhã e às 4 da tarde, e reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. E se existisse um aplicativo para se comunicar por meio da movimentação dos olhos? Para as pessoas que perderam a movimentação do corpo, por exemplo, isso seria revolucionário. Conheça agora a história de José Afonso, um engenheiro de Brasília, que mesmo com limitações físicas ocasionadas por uma doença, tornou isso realidade. José Afonso é engenheiro de software. Em 2013, descobriu ser portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que enfraquece os músculos e afeta funções físicas. Em poucos meses, perdeu a fala, os movimentos dos braços e pernas e aos 42 anos precisou se aposentar. O diagnóstico pegou a todos de surpresa. Eles estavam jogando tênis e o Zé disse que o braço dele não estava respondendo, né? E aí ele sentiu, achou que tinha alguma coisa errada, procurou um médico, um ortopedista. O ortopedista falou: Zé, isso que você está sentindo, ele falou que estava sentindo umas fasciculações, que é tipo, o músculo fica saltando, né, nos braços. Aí o médico falou: não, faz esse exame porque isso é um problema neurológico. E aí a gente procurou um neurologista, o neurologista já fez os outros exames, né? E rapidinho ele fechou o diagnóstico. Mas José não se entregou. Mesmo com as limitações impostas pela doença, o engenheiro decidiu lutar. Com a ajuda de outros especialistas, criou um aplicativo que pudesse facilitar a comunicação. Foi com a tecnologia criada por José que fizemos a entrevista.
Tão logo surgiram os primeiros sintomas de perda da voz, comecei uma busca desesperada por meios alternativos de comunicação. Durante um ano, eu testei vários aplicativos e não fiquei satisfeito com nenhum deles. Foi aí que tomei a decisão de desenvolver o meu próprio aplicativo. Demorei um ano para chegar à versão atual e mais um ano utilizando o aplicativo diariamente antes de disponibilizá-lo ao público. O aplicativo, chamado We Can Speak, é gratuito e está disponível para todos os países. Ele permite que pessoas com limitações como as de José possam se comunicar com o movimento dos olhos. O foco principal do We Can Speak é a agilidade na comunicação. Para isso, ele conta com uma interface simples e intuitiva, tornando sua utilização muito simples. O usuário digita o texto desejado no campo de digitação, e o aplicativo transforma o texto em fala, utilizando a voz selecionada. Como o dicionário é personalizável, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa no mundo, escrevendo em qualquer idioma e falando em qualquer idioma. Mas o engenheiro não parou por aí. Criou mais um programa, desta vez para facilitar o encontro com os amigos. Ele é terrível. Então, ele sempre jogou muito, sempre gostou muito de jogar pôquer com os amigos, né? Em cada carta um chipzinho, e tem um scannerzinho que o pessoal coloca a carta para ele e aí aparece no computador as cartas, né? E aí ele vai jogando a noite inteira, entendeu? E é muito legal, eles se divertem muito. E o apoio da família é o que mantém José mais motivado. Eu não vejo como superação. Eu acho que é uma questão de postura diante dos problemas. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive que tomar uma decisão: reclamar da vida, ficar amargurado e trazer tristeza à minha família. Ou olhar para a frente e ser grato por estar vivo e contar com pessoas maravilhosas para me ajudar nessa jornada. Puxa, que bacana, né? Os novos senadores e seus assessores receberam, nesta semana, um treinamento sobre o funcionamento da Casa do Instituto Legislativo Brasileiro, aqui em Brasília. Isso mesmo, André. O Senado está se preparando para receber os novos senadores que tomam posse em fevereiro. E eu fui lá acompanhar esse treinamento. Vamos ver? 2019 vai começar com 49 senadores de primeira viagem. Isso significa cerca de 1.200 novos servidores comissionados, que vão substituir atuais integrantes dos gabinetes. Para apresentar detalhes do trabalho parlamentar e da Casa, a Diretoria-Geral do Senado promoveu um seminário nesta semana. Essa antecipação de procurar oferecer o maior número de informações para que um mandato que parece longo de 8 anos, mas passa voando, possa ser exercido da melhor plenitude desde o primeiro dia, é o que a gente procura fazer aqui hoje, antecipando no que for possível as informações e o acesso aos serviços que a Casa oferece para cada um dos mandatos a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Foram 3 dias de palestras sobre a composição dos gabinetes, a atuação dos senadores no processo legislativo, o orçamento geral da União e os serviços prestados pelo Senado aos parlamentares. A Secretaria-Geral da Mesa vai estar plenamente à disposição e de portas abertas durante todo o mandato dos novos parlamentares e durante o trabalho de todos os assessores. São situações que fazem com que o mandato do senador possa ser produtivo. E é isso que a sociedade que nos mandou para cá espera da gente, produção, e que a gente possa levar para os nossos estados resultados propositivos e positivos do nosso trabalho. É um respeito muito grande, né, ao mandato, no instante em que você apresenta de uma forma muito efetiva, né, cada setor, né, como funciona o funcionamento do Senado Federal. É um acolhimento, né, uma energia acolhedora. Acho que é importante principalmente aqueles que estão tendo a primeira legislatura, que não têm uma experiência, né, uma vivência no legislativo e uma casa tão complexa como o Senado. Esta foi uma segunda fase para os novatos. Assim que foram eleitos, eles já tomaram conhecimento das normas administrativas do Senado e dos direitos e deveres parlamentares. Isso ajudou para que agora pudessem formular melhor as dúvidas. E foram muitas. Eu não passei por nenhuma sala que tivesse menos de 20 a 30 dúvidas. As dúvidas têm muito a ver com
quem são esses servidores, se há alguma restrição para nomear servidores comissionados, como que é o processo de contratação deles, dos efetivos e dos comissionados, quanto que a gente vai disponibilizar as ferramentas, porque são quase todas, aliás, todas são informatizadas, né? Eles vão, já antes de ter um vínculo com o Senado, já vão ter acesso a uma plataforma para poder prepararem a contratação dessas pessoas. A consultora-geral de orçamento do Senado também contou quais os principais questionamentos dos participantes do curso. Tem um pouco a ver com a chegada dos recursos naquilo que eles propuseram. Então, a gente sabe das dificuldades que se tem na apresentação de projetos, principalmente por municípios pequenos. Então, fazer uma emenda para uma assistência ou para saúde ou educação em municípios é um desafio para que chegue na ponta o recurso e que esses municípios tenham a capacidade técnica, então, de executar aquilo que foi programado pelos ministérios. Assim como os novos senadores, os servidores que estão chegando agora também elogiaram a iniciativa. Realmente, para iniciar no dia 1º, já trabalhando, para que todos os gabinetes estejam estruturados, é necessário que tenhamos um mínimo de informação. E aqui foi mais além. Sem dúvida, vai ser muito valioso para os servidores que estão chegando a casa nesse momento. A gente viu aí, o Senado está se preparando para a chegada dos novos senadores, mas também para a posse do presidente Jair Bolsonaro em 1º de janeiro, não é, André? Isso mesmo, Karine. Eu conversei sobre esses preparativos com a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica. Vamos conferir a entrevista. Ilana, como a direção-geral do Senado se preparou e está recebendo os senadores que foram eleitos em 2018 e vão assumir nessa nova legislatura que começa em fevereiro? André, primeiro eu quero te dizer que é um prazer estar aqui, estar na TV Senado, conversar com você e com todos os telespectadores. Explicar um pouco de como nós nos preparamos para receber os senadores eleitos nessa última eleição de outubro. Temos 46 novos senadores eleitos e mais 3 suplentes que em breve estarão conosco no Senado. E precisamos ambientá-los, desde o aspecto administrativo, passando pela questão legislativa e, inclusive, explicando quais são os instrumentos, os meios de comunicação que o Senado possui. E tudo isso por quê, André? Porque é nossa obrigação e nosso desejo dar aos senadores eleitos o melhor instrumental para o exercício do mandato. Porque foi isso que os cidadãos disseram quando colocaram os votos na urna. E é isso, então, a nossa função aqui no Senado, garantir a eles as melhores condições para o exercício do mandato. Nesse programa de boas-vindas, o que foi priorizado? Nós temos um programa de boas-vindas que ocorre em 3 dias e que é permitido que todos os gabinetes se façam presentes, com um número, claro, limitado de assessores, e é explicado a eles os direitos e os deveres do parlamentar. Então, é explicado toda a estrutura que nós temos no Senado de apoio ao mandato parlamentar e também a questão legislativa, quais são as comissões temáticas, como são as votações em plenário, com um detalhe importante para a sessão de 1º de fevereiro, quando haverá a posse desses novos senadores. Nós tivemos um caso aqui de São Paulo, da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que agora foi eleita senadora e ela é cadeirante. Como é que ela vai poder se movimentar no Senado? Qual o preparo que já existe ou que está sendo pensado para ela? Eu tive uma conversa com a senadora Mara Gabrilli e ela me confidenciou, porque nós fomos procurá-los no início da campanha, que aquele movimento do Senado acabou sendo importante para ela, porque era um momento que nas pesquisas ela não aparecia bem e ela pensou, o Senado está preparando para me receber, então eu preciso fazer um esforço para lá estar e ser recebida. E nós estamos preparados, serão feitas as adaptações necessárias, mas o Senado é um lugar acessível, desde o aspecto de poder estar em todos os lugares, plenário, comissões, vindo a entrevistas aqui na TV Senado, ir até os restaurantes. Isso é completamente sanado, até aspectos tecnológicos e técnicos um pouco menos aparentes, como a questão de votação de uma senadora que é tetraplégica. Mas isso já está superado, é uma alegria dizer. E por que é uma alegria dizer? Porque o Senado tem que estar preparado para atender a todos
todos os senadores e senadoras e a todos os cidadãos. Eu lembro de um senador comentando como foi quando o Senado teve a primeira senadora, que não havia banheiro feminino para senadoras, né? Então, isso mostra a evolução da instituição também, né? Eu acho que o Senado é uma instituição hoje madura. Madura no que diz respeito à sua gestão, à sua governança, mas especialmente madura no entendimento que é a nossa obrigação dar a cada um as condições necessárias para que ele frequente essa instalação fisicamente, se for de Brasília ou se vier trabalhar aqui, mas também que ele tenha a condição de acessar o Senado de qualquer lugar, né? Uma instituição que é parte do regime democrático não pode, de forma alguma, não estar à disposição de qualquer cidadão. Você falou em acessibilidade, mas uma coisa também que tem sido um ganho na instituição é a participação da sociedade, né, nas audiências públicas, mandando perguntas, sugestões. Isso também vai continuar nessa nova legislatura. Eu não vejo como não. Eu acho que isso já está... Hoje em dia já é uma marca do Senado Federal e já é uma exigência da população, né? Nós caminhamos para frente. Helena, quais são as expectativas para essa nova legislatura? A gente nota que há senadores reeleitos, mas há muitos novos, pessoas que vêm de várias situações, não somente mais ex-governadores ou deputados federais. Como é que está sendo a expectativa? Eu costumo dizer que o servidor do Senado Federal, ele tem um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Acho que se despedem dessa legislatura senadores que, para nós, servidores, representam muito, né? E que deixam saudade como pessoas que conviveram anos aqui dentro e com quem mantivemos relacionamentos sempre profícuos, sempre honestos e sempre muito válidos para a evolução da gestão do Senado. Eu acho que a todos eles fica o nosso agradecimento, né? E o nosso desejo que se coloquem da melhor forma, da forma que desejarem, sabedouros que têm aqui amigos, né? E para aqueles que estão chegando, a nossa expectativa é que nos auxiliem nessa caminhada, né? Sempre em frente, em busca dessa proximidade com a sociedade brasileira. Hoje já é uma alegria dizer que nós somos referência entre os órgãos públicos pela gestão, pela governança, pelas compras e contratações feitas de forma completamente controladas. E nós queremos também ser exemplo, também ser referência em relação à qualidade, né, dos nossos serviços prestados, seja por meio dos nossos instrumentos de comunicação, seja por meio das decisões tomadas em plenário, seja por meio da administração. O que nós, servidores do Senado, desejamos é estar sempre à disposição para que os senadores façam o melhor mandato possível. O dia 1º de janeiro é com o Congresso, né, que está terminando essa legislatura, e a posse dos novos é só em 1º de fevereiro, novos deputados federais e senadores, não é isso? Exatamente. 1º de janeiro é o juramento constitucional, que é feito aqui no Congresso Nacional, e a assinatura do termo de posse. Esse é o ato formal que empossa o presidente da República. Depois há um ato simbólico, que é a troca da faixa, né? E o discurso do presidente à nação brasileira, as pessoas que estarão acompanhando mais fisicamente perto, e depois há uma terceira solenidade, que é a recepção dos chefes de Estado no Itamaraty. Ilana, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Senado. Muito obrigada a todos vocês, é sempre um prazer. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.